E se o Salvador do mundo tivesse nascido em seda e ouro, cercado por servos, em vez de palha e esterco, cercado por animais? Parece melhor, certo? Mais digno, mais apropriado para um rei. Mas teria mudado tudo. A história do nascimento de Jesus é de humildade radical. Maria e José viajaram para Belém por causa de um censo. Chegaram e não havia lugar na hospedaria. Jesus nasceu em um estábulo. Foi colocado em uma manjedoura, uma caixa de alimentação de animais. Os primeiros visitantes não foram reis ou sacerdotes. Foram pastores, pessoas consideradas impuras na sociedade judaica. Eles estavam cuidando de ovelhas quando anjos apareceram anunciando: nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão envolto em panos e deitado numa manjedoura. Pense nisso. O sinal não era uma estrela sobre um palácio. Era um bebê em uma caixa de comida para animais. Esse era o identificador do Messias. Mais tarde vieram os magos do Oriente, provavelmente ricos, trazendo ouro, incenso e mirra. Mas mesmo eles encontraram uma criança em uma casa simples, não em um trono. Toda essa humildade era proposital. Paulo escreveria depois: ele, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A encarnação foi sobre Deus descendo, do céu para a terra, da glória para a pobreza, do trono para a manjedoura. Mas e se não tivesse sido assim? E se Maria fosse rainha? E se José fosse rei? E se Jesus tivesse nascido em lençóis de linho fino, em um berço de marfim, em um palácio de mármore? Primeiro, quem teria acesso? Palácios têm guardas, protocolos, listas de convidados. Aqueles pastores? Jamais chegariam perto. Pessoas comuns? Mantidas à distância. O nascimento seria um evento de Estado, não uma história de gente simples. A mensagem mudaria completamente. Em vez de Deus se tornou um de nós, seria Deus permaneceu acima de nós. Em vez de descer até os pobres, estaria confirmando hierarquias existentes. Jesus cresceria com privilégio, a melhor educação, as melhores roupas, a melhor comida. Nunca saberia fome, nunca saberia cansaço de trabalho manual, nunca saberia rejeição social. Quando ele dissesse, bem-aventurados os pobres, como isso soaria vindo de um palácio? Quando falasse sobre não se preocupar com comida ou roupas, como isso ressoaria vindo de alguém que nunca teve essas preocupações? Seu ministério seria completamente diferente. Em vez de caminhar pelas estradas empoeiradas da Galileia, viajaria em carruagens reais. Em vez de dormir ao relento, hospedarias seriam esvaziadas para ele. Em vez de depender da hospitalidade de mulheres que o seguiam, teria uma comitiva real. As multidões o seguiriam, mas por razões diferentes. Não porque suas palavras tocavam seus corações, mas porque ele era realeza. Por curiosidade, por oportunismo político, por esperança de favores. E os discípulos? Dificilmente seriam pescadores e cobradores de impostos. Seriam nobres, escribas educados, pessoas da elite. Pedro nunca teria sido chamado. Mateus seria inaceitável. Maria Madalena jamais se aproximaria. A mensagem revolucionária de Jesus, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, perderia todo o impacto. Como os últimos podem ser primeiros se o próprio Messias nasceu primeiro? Pense na última ceia. Em vez de um quarto emprestado, seria um banquete real. Em vez de pão simples e vinho comum, seriam iguarias. O simbolismo de partir pão comum, algo que todos conhecem, se perderia em pompa. E a crucificação? Reis não são crucificados. Roma executava escravos e revolucionários assim, não realeza. Se prendessem Jesus, seria diferente. Talvez decapitação rápida, talvez exílio, talvez apenas prisão domiciliar. A cruz, central para toda a teologia cristã, provavelmente não aconteceria. E sem a cruz, sem a humilhação extrema, sem a morte de criminoso comum, toda a narrativa de redenção muda. Porque a cruz só tem poder porque foi tão baixa. Deus não apenas se tornou humano, tornou-se o mais baixo dos humanos. Morreu a morte mais vergonhosa, entre criminosos, despido, zombado, abandonado. Paulo escreveu: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A especificidade importa. Não apenas morte, mas morte de cruz. A mais humilhante possível. Se Jesus nascesse em um palácio, toda a trajetória descendente da encarnação seria perdida. Em vez de descer, ele permaneceria no topo. E a mensagem seria fundamentalmente diferente.
O cristianismo provavelmente se tornaria uma religião de elite, não de oprimidos. Em vez de escravos e pobres sendo os primeiros convertidos, seriam nobres e ricos. Em vez de virar o mundo de cabeça para baixo, reforçaria estruturas de poder existentes. As parábolas mudariam. Sem experiência de pobreza, Jesus falaria sobre problemas de ricos, servos infiéis, investimentos, mas não sobre sementes e pesca e mulheres procurando moedas perdidas. Sua empatia com sofredores seria questionável. Como ele entenderia viúvas e órfãos se nunca conheceu necessidade? Como consolaria enlutados se nunca conheceu perda real? A manjedoura não foi acidente ou infelicidade. Foi declaração teológica. Deus não está distante. Deus não é apenas para os poderosos. Deus desce até o mais baixo lugar para alcançar todos. Isaías profetizou sobre o Messias. Ele não tinha beleza ou majestade para atrair-nos, nada em sua aparência para que o desejássemos. Um Messias comum, não impressionante, acessível. Jesus nasceu em uma manjedoura para que todo mundo soubesse: este Deus é por vocês. Pelos pastores, pelos pobres, pelos marginalizados, pelos que nenhum palácio deixaria entrar. E quando você está no fundo, quando a vida é dura, quando você se sente invisível, você pode lembrar: Deus escolheu nascer em um estábulo. Ele entende, ele esteve lá. Mas um Jesus de palácio seria mais difícil relacionar, mais distante, mais parecido com todos os outros deuses que humanos inventaram, poderosos, distantes, indiferentes ao sofrimento comum. A manjedoura diz: Deus não é assim. Deus entra na bagunça, na pobreza, no desconforto, porque é lá que as pessoas estão. Então, e se Jesus tivesse nascido em um palácio? Teríamos uma religião diferente, mais confortável para os poderosos, mais fácil de institucionalizar, mais alinhada com impérios, mas perderíamos algo precioso: a imagem de um Deus que se esvazia completamente, que escolhe fraqueza sobre poder, que nasce entre animais para que ninguém seja excluído de sua presença. A manjedoura é escândalo e convite. Escândalo porque que tipo de Deus nasce assim? Convite porque se Deus escolheu começar tão baixo, então não importa quão baixo você está. Deus está lá com você. Todo Natal celebramos não apenas que Deus veio, mas como Deus veio. Não em poder que intimida, mas em fragilidade que convida. Não em palácio que exclui, mas em estábulo que acolhe todos. Essa é a diferença que uma manjedoura faz. E é por isso que a história, por mais humilde que pareça, é na verdade a coisa mais radical que Deus poderia ter feito. Um bebê em uma caixa de comida para animais mudou o mundo mais do que qualquer rei nascido em ouro, porque mostrou que Deus não é quem pensávamos, é melhor. Se essa reflexão sobre o significado da manjedoura tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Continuaremos explorando como detalhes, aparentemente pequenos, carregam verdades transformadoras. Até a próxima!